As outras partes do vídeo estão aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Na parte anterior, o Thor e o Coen iriam começar uma briga. O Coen facilmente desvia de todos os ataques do Thor e diz que ele era muito fraco e inútil. E na hora, o ataca de volta com um ataque super massivo. O resultado disso é o Thor ficando muito ferido. O Ushio imediatamente corre para salvar ele, mas o Coen fere ele também. Só que o Ushio não desiste de salvar o Thor, mas a primeira coisa que ele fala é que não queria ter uma dívida com um humano. Mas o Ushio grita que ele já o protegeu várias e várias vezes, então ele queria proteger ele agora. Mas o Coen começa a falar que ele tinha coragem de chamar a si mesmo de sucessor da lança. Ele vai atacar o Ushio com muita raiva. O Thor para o seu ataque e fala que acabou sua paciência. Ele pergunta ao Coen se a Kuryu já lutou com monstros, e ele ataca o Coen com muita raiva. O Thor começa a bater nele e grita pro Ushio que ia brincar com ele por um tempinho. Então era pro Ushio ir fazer o que ele estava precisando fazer. O Thor chega em um local onde a Kuryu estava esperando por ele. Um dos sacerdotes fala ao Ushio que com a foice todos poderiam lutar contra o Hakuman. Mas de repente, a Kuryu ataca o Ushio e ela fala que esse é o fim da lança de uma vez por todas. No meio dessa briga toda, uma senhora começou a tocar um instrumento e a Kuryu chama ela de mamãe. A Kuryu fala que fez o que ela pediu. O Ushio fica muito surpreso com isso porque na verdade a Kuryu não tem uma mãe. Então ele entende que essa senhora na verdade é a Toko, que ele tinha lido no caderno. Ela corta o pano vermelho que selava a lança e ela cai na caixa de concreto. O Ushio imediatamente começa a chamar pela lança, mas ela não responde. A Kuryu atrás dele só diz que a lança da besta se foi. Agora o sacerdote pergunta a Kuryu quem era aquela senhora, e ela diz que era sua mãe e que ela sempre esteve ao seu lado e até disse como destruir a lança. Os sacerdotes ficam chocados ao escutar isso, mas do nada o Shigure apareceu ali e ele diz a todos que isso fazia parte do plano do Hakuman. Ela enganou o Inasa, que era aquele sacerdote que criou a foice de Elzar, e o Shigure ataca a Toko com uma arma sagrada. Isso faz com que a Toko retorne à sua verdadeira forma, e assim ela revela que ela é na verdade um dos servos do Hakuman. A Kuryu fica extremamente deprimida por isso, porque ela sempre pensou que a mãe dela o amava, mas na verdade ela foi enganada esse tempo todo. A Toko fala a Kuryu que tudo que ela sempre fez foi para conseguir destruir a lança, nada foi pela Kuryu. Ela fica muito mais triste e tenta atacar a Toko, mas a Toko fere ela facilmente. O Ushio tenta chamar a lança, mas a Toko ataca ele e ele cai na caixa de concreto. O Ushio fica muito preocupado porque já estava tudo muito duro. Ele começou a pensar que era muito fraco. Então o criador da lança apareceu na frente dele e começa a perguntar se ele lutaria ao seu lado. Isso significava que a sua alma seria consumida aos poucos. O Ushio fica surpreso, mas ele concordou com o Gurayo porque ele não quer mais que ninguém morra. O Ushio começa a chamar a lança e a Toko o ataca, mas o Ushio ainda não desiste porque ele quer mostrar ao Hakuman a gravidade das suas ações, nem que isso custe a sua própria vida. Depois disso, o Ushio chama a lança. Então, ela quebra o concreto e vai diretamente pro Ushio. A Toko fica surpresa com isso, porque mesmo com o pano vermelho, a lança estava ativa quando era para ela estar selada. O Ushio ataca a Toko com a lança, mas ela chama o seu monstro, que no caso era o mesmo que capturou a Hinawa e o Akiba. Isso preocupa bastante o Ushio, e a Toko começa a falar que era para ele deixar ela o matar e ela pouparia a vida dos seus amigos. Mas o Akiba e a Hinawa decidiram se sacrificar para o Ushio não ter que lidar com essa escolha. O Akiba grita para o Ushio a palavra Emmet que estava escrito na cabeça do bicho. Isso significava morte em latim. Se você tirar a primeira letra, o bicho morre. A Hinawa e o Akiba começaram a usar um feitiço de autodestruição, porque assim os dois morreriam sozinhos. Vendo isso, o Ushio fala para Toko que se ela queria matar ele, então que ela faça isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, o Coen começa a se preocupar bastante com a Kuryu. Então, ele vai salvar ela. A Toko atacou o Ushio, mas ele se protege com a lança e tenta colocar isso sobre o monstro. Isso de fato funciona e ele é completamente destruído. Nessa hora, a Toko fica extremamente ferrada e ela pede a Kuryu para salvar a sua vida e dizia que sentia muito por ter dito aquelas coisas cruéis. Se ela não salvar a sua mãe, ela vai ser destruída por todas essas pessoas assustadoras.
A Kuro acreditava nas palavras dela, porque ela achava que a Toko não estava enganando. Então, ela decide salvar a sua mãe e começa a atacar o Ushio. Enquanto isso, a Toko tenta escapar, mas o Shigure colocou uma barreira que não dava para sair dali. Por conta disso, a Toko não poderia fugir. O Ushio diz pra Kuro que aquela mulher não era sua mãe. Então a Toko começa a usar o seu poder e vai atacar o grupo de sacerdotes. A Kuro entendeu que a Toko não era sua mãe, então ela imediatamente ataca ela e pergunta se ela traiu de novo. Então ela só iria perguntar mais uma vez. Só que a Toko fala que não traiu ela e que a amava. A Kuro fica muito triste. Mas do nada, ela pega fogo e a Kuro fica com raiva, falando que eles mataram a sua mãe. Mas o Ushio dá um tapão na cara da Kuro e diz com raiva que muita gente morreu. A Kuro sai dali com o Koen e o Shigure diz que assim como o Ushio, o Kuro também vai ter que fazer o seu caminho através de um destino cruel. Para isso, ela vai precisar de um tempo. O Ushio fala que provavelmente o Hakumen era muito forte, mas ele não quer perder agora e sai dali com o Tora. Agora nós vamos para um outro dia. Acredite ou não, mas o Ushio tava com diarreia. É por isso que ele tava tão inquieto assim. O Tora que tava ali do lado dele, lembrou que ele tinha algo para fazer. Pelo menos, ele foi lá fazer, foi conversar com a Inu. Depois dele sair dali, nós vemos dois monstros em formato humano. Eles estavam fazendo umas perguntas a um homem, mas o cara só diz que isso era ridículo e ele não pode responder a uma pergunta como essa. Mas ao escutar isso, um dos homens que estavam entrevistando se transforma no monstro e destrói o cérebro do homem. Agora, nós vemos a Nakamura com a Ino. A mãe da Nakamura falou para ela trazer algumas coisas para ajudar na digestão dele e ela foi embora. A Ino recebeu uma carta que havia um convite para um jantar e o Tora chegou ali do lado dela. O Tora sentiu um cheiro de monstro na carta, então ele proíbe a Ino de ir até o endereço dessa carta. Mas a Ino ignora ele e dá um hambúrguer pro Tora e sai, enquanto o Tora fica ocupado comendo muito feliz. Mas ele não queria que nada acontecesse com ela, então ele ficou muito preocupado. Dessa maneira, ele se transformou em um humano pela primeira vez, que era a própria Ino, e pergunta a alguns garotos o endereço da carta. Mas os caras só tentam flertar com ele, então o Tora assusta todo mundo. Agora nós vemos a Ino no endereço. Os mesmos monstros estavam lá. Eles perguntaram a Ino se ela sabia lhe responder, e ela disse que ela sabe a resposta, mas é muito difícil. Os dois sentem que a Ino não sabia a resposta para a pergunta deles, então o Nodoka vai matar ela igual aconteceu com o outro cara. Mas ao mesmo tempo, o Tora chegou e o Tura ataca ele, então o Tora volta à sua forma normal. O Tura começou a falar que eles estavam dentro da terra, onde alguns morreram cheios de arrependimento e remorso, mas alguns tinham sorrisos nos seus rostos e pareciam que morreram sem arrependimentos. Mas eles ainda não entendem o porquê. Então eles têm feito a mesma pergunta aos humanos há centenas de anos. Eles não vão permitir que ninguém entre no seu caminho. Mas, nessa hora, o Tora ataca eles e fere os dois. Ele levou a Ino para baixo, onde ela vê um vestido de noiva e decide experimentar ele. Ela diz que estava muito bonita nele e se imagina até mesmo casando com o Shio. Ela pediu pro Tora experimentar também, mas o Tora fica muito bravo com isso, até porque eles estavam brigando até alguns segundos atrás. Então, ela começou a falar sobre um incidente na sua infância, quando ela estava brincando com o seu novo chapéu e ele caiu em um pântano. O Shio foi até lá e conseguiu pegar pra ela sem se importar ou sujar o chapéu, porque a felicidade dela era importante pra ele. Da mesma forma que a Nakamura, ela gostava do Shio por ele ter feito algo pra ela na infância. A Ino também sentiu o mesmo e queria casar com o Shio. A Ino começa a agir com o Tora como se estivesse em um casamento. Mas então, o Tura e o Nodoka desceram e se mostraram como um monstro cobra e um monstro sapo. O Tora tenta atacar, mas era extremamente difícil lutar com eles dois juntos. Então, o Tora se escondeu com a Ino e ele teve uma ideia. Então, eles reapareceram com a mesma aparência e começaram a correr em direções diferentes. O Tura pega a Ino e pede para que ela responda a sua pergunta, mas de repente, ela o ataca e mostra que ela na verdade é o Tora. Por outro lado, o Nodoka para e ameaça de matar a Ino, mas o Tora feriu gravemente o Tura e ele começou a pedir ajuda pro Nodoka, mas o Nodoka não o ajuda e diz que ele estava muito ocupado agora. O Tora fica perguntando se ele não iria ajudar o seu amigo, então o Tora
finaliza o Tora. Nessa hora, um homem ali estava prestes a cair, então a Ino decidiu ir ajudar o homem. Só que de repente o Nodoka pega ela. E agora o Tora não pode fazer muito para poder ajudar, porque senão ele vai machucar a Ino. Ela se lembra e pensa em como o Tora já ajudou ela muitas vezes. Então ela diz ao Nodoka que vai responder a sua pergunta e pula com o Nodoka dali. Por conta disso, ele entendeu que eles eram realmente idiotas. E assim o Tora amassa ele no chão e pega a Ino. A coitada até desmaiou com esse problema todo, e acordou depois de um tempo. O Tora levou ela para casa do Ushio e ela agradece de novo pelo Tora ter salvo ela. Então o Ushio e a Nakamura chegaram ali. A Ino gosta muito do Tora. Indo pro outro dia, nós vemos o Ushio indo para a escola com a Nakamura, mas durante a caminhada deles, algumas pessoas estavam escaneando o corpo do Ushio. Eles decidiram pegar o Ushio. Então de repente, essas pessoas que provavelmente são do governo, cercaram o Ushio e a Nakamura. O Ushio começa a lutar com eles e pede a ela pra fugir. Na hora, esses caras pegam uma arma e atiram com tranquilizantes no Ushio. Isso faz ele apagar completamente. Por outro lado, o tenente Suzawa foi falar com o pai do Ushio. O Shigurei agora era um agente especial e lida com incidentes envolvendo yokais. Aquelas pessoas misteriosas também pegaram a Nakamura e o Tora apareceu para salvar ela. Enquanto os cientistas estavam prendendo o Ushio, eles estavam levando ele para algum lugar. O Ushio fica surpreso com isso, e os cientistas avisaram que eles eram do Instituto Martelo, e eles analisam monstros. O propósito deles é desenvolver uma arma para derrotar o Hakumen. Agora o Ushio fica surpreso com tudo isso. Então um cientista falou que eles queriam que o Ushio e a lança cooperassem com eles. Ao mesmo tempo, a Nakamura pede ao Tora para salvar o Ushio, e de repente alguns dispositivos simplesmente atacam o Tora. Ele fica incapaz de fazer qualquer coisa. Foi revelado pelos cientistas que esse dispositivo é de oscilação e funciona muito bem em yokais. Com isso, eles conseguem imobilizar o seu alvo. Isso aí preocupa muito o Ushio, porque eles estavam colocando sobre o Tora. Mas os cientistas avisam que a Nakamura estava bem, não precisava se preocupar. Então depois de um tempo, eles trouxeram a Nakamura e o Tora para o lugar secreto. O Tora faz uma pequena explosão acontecer. Logo depois, ele faz um clone da Nakamura com o seu cabelo e liberta a verdadeira Nakamura. Então foi revelado que o Tora foi capturado de propósito para que eles pudessem chegar até onde o Ushio estava. Ele deu para Nakamura um dos seus cabelos para que quando ela conseguir encontrar o Ushio, ela ia estourar. Assim, ele vai saber com muita exatidão a localização deles. A Nakamura foi atrás dele. Os cientistas estavam fazendo experimentos com ele. E também a lança. Os humanos se intrometeram nessa briga, usando seus conhecimentos e ciência. Será que os humanos vão ser só uma pedra no sapato ou eles vão realmente ajudar contra o Hakumen? Deixa nos comentários o que você acha. Amanhã sai mais uma parte.